O Código Penal, apesar de envelhecido em muitos de seus conceitos, sistematicamente vem sofrendo alterações para atender os mais urgentes reclamos sociais. É tarefa árdua, pois mesmo com toda a legislação penal catalogada, o índice de criminalidade vem atingindo níveis insuportáveis de insegurança, frustrando não só os cidadãos, como o próprio aparelhamento persecutório do Estado, que se encontra de forma impotente. Sancionada no fim de setembro, a Lei sobre Importunação Sexual passou a punir com prisão situações de assédio que antes não rendiam mais do que multa ao agressor. O novo crime de importunação sexual tem como bem jurídico protegido, conforme o capítulo que foi inserido, a liberdade sexual da vítima, ou seja, seu direito de escolher quando, como e com quem praticar atos de cunho sexual. A intentio legis foi de acudir a algumas condutas consideradas graves, mas que não estavam disciplinadas no Código Penal, como alguns casos que foram retratados pela imprensa, de homens que se masturbavam e ejaculavam em mulheres no interior do transporte coletivo. Antes da lei, ocorria que, devido ao vácuo legislativo, não era permitido em matéria penal que o juiz aplicasse a chamada analogia in mala partem, que carrega sérios e danosos prejuízos ao acusado. A premissa estabelecida pelo princípio da anterioridade da lei é no sentido de que o fato considerado criminoso somente poderá ser perquirido judicialmente se existir a previsão legal correspondente. Para entendermos melhor, vamos refletir sobre alguns questionamentos básicos. Mas afinal, o que é importunação sexual? É a prática do ato libidinoso contra alguém sem o consentimento dessa pessoa, com o objetivo de satisfazer o próprio desejo ou de terceiros. Como essas ações eram punidas antes da lei? Ações desse tipo geralmente eram enquadradas na Lei de Contravenções Penais, que previa a importunação ofensiva ao pudor e fora revogada. A punição estabelecida era a simples assinatura de um termo circunstanciado contendo o resumo dos fatos e pagamento de multa. E agora, qual a punição prevista? A punição prevista atualmente é de 1 a 5 anos de prisão. Que outras mudanças a lei trouxe? Agora, os crimes sexuais são ações penais públicas incondicionadas, ou seja, todos os casos terão de ser investigados e processados pelo Estado, mesmo que a vítima não queira. Isso acabou com a possibilidade de retratação. Era quando a vítima pedia na delegacia ou perante o juiz que a denúncia fosse retirada. O que acontece com quem divulgar cenas de estupro? O crime pode render de 1 a 5 anos de prisão. O mesmo vale para quem divulgar cenas de estupro, sexo ou nudez sem o consentimento das pessoas envolvidas. Se a divulgação ocorrer por alguém que tenha mantido uma relação íntima de afeto com a vítima ou cujo objetivo seja se vingar, a pena aumenta de 1 a 2 terços. E por fim, o que dizem os defensores da lei? Consideram a lei um avanço, pois preenche um vácuo na legislação. Antes, casos como os do homem que ejaculou numa mulher em um ônibus público em São Paulo possuía punição de forma branda.